Neste vídeo, vamos resolver mais alguns exemplos de limites indeterminados. Analisando este limite, nós vemos que quando x tende a zero, o numerador tende a seno de zero, que é zero, e o denominador também tende a zero. Então, este limite está indeterminado do tipo zero sobre zero. Notem que ele é quase o limite fundamental trigonométrico. Se fosse seno de x sobre x, nós poderíamos dizer aqui que o resultado é igual a 1. Mas aqui nós temos seno de 2x. Nós vamos apresentar um artifício que é a chamada mudança de variável, que pode nos ajudar a fazer aparecer limites que a gente conheça, como o limite trigonométrico. Lembre-se que o limite trigonométrico é o limite de quando você pega seno de t sobre t com t tendendo a zero. Então, aqui você vai pegar seno de um arco t, dividir pelo mesmo arco t e fazer esse t tender para zero. Aqui a gente praticamente tem isso, Só que o arco não aparece todo aqui embaixo. Fica faltando só esse 2 aqui, Mas esse 2 a gente consegue fazer ele aparecer rapidamente multiplicando em cima e embaixo por 2. Isso não altera a função. Bom, e aí agora a gente pode chamar esse arco que está aqui de t, e o que a gente vai ter no denominador é t também. E repara, quando eu faço t igual a 2x, ou seja, eu passo a trabalhar com essa nova variável aqui, t. Quando você faz o x tender para zero, o que acontece com o t? O t vai tender para zero também, porque o t vai tender a 2 vezes zero, que é zero. Portanto, esse limite ele pode ser reescrito como limite de 2 vezes seno de t sobre t. E agora que a gente passou toda a expressão para essa nova variável, essa variável ela vai tender para onde? Para zero, como nós vimos aqui. Então, t tende a zero. E aí aqui nós temos o limite trigonométrico, Vai tender para 1. Mas como você está multiplicando por 2 aqui, o resultado vai ser 2 vezes 1 igual a 2. Notem que eu coloquei 2 aqui, mas se eu colocasse 5, seno de 5x sobre x com x tendendo a zero, o mesmo raciocínio ia nos levar para 5. Então, em geral, se você tiver limite de seno de kx sobre x com x tendendo a zero, este limite vai ser igual a k. Basta repetir o mesmo raciocínio que nós fizemos aqui no caso em que o x estava multiplicado por 2. Esse limite também está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Se x tende a zero, seno de 2x tende a seno de zero, que é zero. E a mesma coisa vai acontecer com esses outros valores desses senos aqui. Tudo vai tender para zero. Então, em cima tende a zero, embaixo também a gente tem uma indeterminação. Diferente do exemplo anterior, aqui a gente não tem nada dividido por x, para poder tentar fazer aparecer o limite trigonométrico. Bom, mas a gente pode fazer esse x aparecer, basta a gente dividir em cima e embaixo por x. Então, quando a gente faz isso, o numerador vai ficar dividido por x e o denominador também. Agora a gente pode pegar essas frações aqui no numerador em cima e embaixo, numerador e denominador, e separar.
Então a gente fica com seno de 2x sobre x, seno de 3x sobre x, né? Ou seja, soma de duas frações de mesmo denominador, né? Você junta o denominador e soma os numeradores. Mesma coisa no denominador. Bom, e aí agora a gente pode perceber que o limite de seno de 2x sobre x quando x tende a zero é exatamente o que resolvemos no exemplo anterior. Então isso aqui vai tender para 2. Né? E aí nós vimos que, por exemplo, trocando 2 para 3 aqui, a diferença que acontece é que o limite vai tender para 3. E nas parcelas de baixo vão tender para 4 e 5, respectivamente. Então, esse limite vai tender a 2 mais 3, 5, sobre 4 mais 5, 9. Ou seja, 5 sobre 9. Vamos analisar este limite aqui, para ver se ele está indeterminado. Quando x tende para 2, x ao cubo tende para 2 ao cubo, que é 8. 8 menos 8, 0. E quando x tende a 2, 2 à quarta dá 16, 3 vezes 2 dá 6, né? Então 16 menos 6, 10, 10 menos 10, 0. Então, tanto o numerador quanto o denominador tendem para 0. Então, esse limite está indeterminado do tipo 0 sobre 0. Para tirar a indeterminação desse limite, nós vamos utilizar esse resultado, né, da teoria de polinômios. Esse resultado diz que se um número A anula um polinômio p de x, né, e isso significa que quando você troca o x por esse número A, né, o resultado da expressão dá 0. Né? Então, se isso acontecer, então, quando você dividir esse polinômio p de x pelo polinômio x menos a, essa divisão vai ser exata. Esse resultado vai permitir que a gente escreva cada um desses polinômios que aparecem aqui como um produto de outros dois, né? E aí nós vamos ver que com isso vamos conseguir tirar a indeterminação. Então, repara que o 2 anula, né, o polinômio x3 menos 8. Porque se você substituir 2 no lugar do x aqui, o numerador vai dar igual a 0. Né? Então, pelo resultado que nós apresentamos aqui, se você pegar o polinômio x3 menos 8 e dividir por x menos 2, o resto dessa divisão vai ser 0. Como que divide polinômios, vocês se lembram? A gente faz assim. A gente pega a parcela de maior grau aqui e divide pela parcela de maior grau do divisor. Então, quando a gente faz isso, x3 dividido por x dá x ao quadrado. Agora a gente pega esse quociente, multiplica pelo divisor e coloca o resultado aqui com sinal trocado. Então, x2 vezes x dá x3. Vai colocar aqui menos x3. x2 vezes menos 2, menos 2x2. Vai botar aqui mais 2x2, trocando o sinal. E aí agora a gente soma esses termos, né? Então aqui o x3 vai cortar e vai dar o resultado 2x2 menos 8. E aí a gente continua fazendo esse mesmo procedimento até a divisão dar resto zero, tá? Então, pego de maior grau aqui, 2x2 divido por x, vai dar 2x. Agora eu pego esse resultado, multiplico pelo divisor
e coloco aqui com o sinal trocado. 2x vezes x dá 2x2. Vem para cá, menos 2x2. 2x vezes menos 2 dá menos 4x. Vai vir para cá com o sinal trocado, mais 4x. Somando, corta o 2x ao quadrado e sobra 4x menos 8. Repetindo o processo, 4x dividido por x dá 4. 4 vezes x, 4x, vem para cá, menos 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. Vem para cá com o sinal trocado, mais 8. Quando a gente soma, o resultado dá 0. Então, acabamos a divisão aqui. O que eu tenho que fazer agora? Bom, dividendo é divisor vezes quociente mais resto, né? É isso que acontece quando a gente divide. Então, a gente conclui que x ao cubo menos 8 é igual ao divisor x menos 2 vezes o quociente x ao quadrado mais 2x mais 4. Dessa forma, a gente consegue o quê? Uma fatoração do polinômio x3 menos 8. Agora a gente faz a mesma coisa para o outro polinômio, o denominador. Bom, e aí, de novo, o 2 anula o polinômio do denominador. Então, a gente sabe que a divisão de x4 menos 3x menos 10 por x menos 2 vai dar resto zero. E aí a gente faz a divisão como a gente reviu no exemplo anterior. Então vamos lá. Pronto, terminei de fazer a divisão. E aí a gente conclui que o polinômio do dividendo, né, é igual a divisor vezes quociente. Agora é só substituir na expressão do limite. O limite é um quociente, né, desses dois polinômios que a gente efetua a divisão. O numerador é x menos 2 vezes x2 mais 2x mais 4. Né? Então, eu substituo essa expressão por esse produto. E o denominador é o polinômio x4 menos 3x menos 10, que a gente vai reescrever com essa fatoração aqui. E aí, como aqui é tudo multiplicação, a gente pode cancelar esse fator, e aí a gente vê que o limite não está mais indeterminado. Quando x tende a 2, aqui vai para 4, mais 4, 8, mais 4, 12, e o denominador vai para 8, né, mais 8, 16, mais 8, 24, mais 5, 29. E aí esse é o valor do limite. Vamos apresentar um outro limite que também chamaremos de fundamental. É o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito. Essa função, não sei se vocês se lembram, mas ela apareceu naquele problema onde a gente fazia uma aplicação de R$1, né, e aí ia incidindo os juros. Né? Nós vimos naquele momento que o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, era um número que a gente chamou de e que esse número tem um valor aproximado de 2,71. Pode-se mostrar que esse número e aqui, ele é um número irracional, tá?
e ele é um número que tem um papel muito importante na matemática, né? Com destaque no cálculo. Esse número é chamado de base de Neper ou número de Euler, né? Euler e Neper foram dois matemáticos que estudaram, né, esse número. Os logaritmos que têm base E são chamados de logaritmos neperianos, né? E nós costumamos utilizar esta notação aqui para representar esses logaritmos, né? Então, se você encontrar ln de um número, né, ln de 2, você está falando do logaritmo de 2 na base E. Tá? Então, essas contas, né, com esse número E, elas vão aparecer bastante quando a gente estiver trabalhando com derivadas, né? Vocês vão ver isso mais para frente. Eu queria só chamar a atenção aqui que esse limite, ele é um limite que a princípio está indeterminado do tipo 1 elevado a infinito. Vamos ver que este limite fundamental que vimos pode ser utilizado para calcular outros limites parecidos. Nesse limite aqui, quando x vai para mais infinito, 2 sobre x vai para 0, e aí aqui a base vai para 1, e o expoente vai para infinito. Então, esse limite ele está indeterminado do tipo 1 elevado a infinito. O que difere esse limite do anterior é que ao invés de termos 1 aqui, a gente tem 2. Né? Para resolver, nós vamos fazer essa mudança de variável aqui. X igual a 2t. Então, se eu substituir x igual a 2t aqui, né, essa fração vai cancelar o 2 e aí vai ficar exatamente 1 sobre t. Né? Então, vai ficar 1 mais 1 sobre t. Né? Então, aí eu conserto aqui essa parcela, né, que aí vai ficar igualzinha ao que temos no limite fundamental. O problema é que aparentemente a gente estraga o expoente, né? Porque ao invés de t aqui vai aparecer no lugar 2t também, né? Mas a gente vai ver que vai dar certo, tá? Só um comentário antes, né? Podemos escrever que o t é x sobre 2, né? Dividindo por 2. E o fato do x tender a mais infinito implica que o t também vai tender a mais infinito. Né? Porque se o x aumenta cada vez mais, então dividir por 2 vai continuar sendo um número cada vez maior. Né? Vamos ver o que acontece quando a gente substitui a nova variável aqui. Então vai ficar 1 mais 2 sobre 2t elevado a 2t, e aí agora a variável passa a ser t, né? E a gente viu que o t vai tender a mais infinito. Então vai ficar limite de quando t tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre t, e aí como o expoente é 2 vezes t, eu posso reescrever essa potência assim, ó, primeiro elevado a t e depois elevado a 2. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma potência cuja base é outra potência, a gente pode multiplicar esses expoentes, né? Então, o resultado vai dar exatamente 1 mais 1 sobre t elevado a 2t. Olhando para essa base aqui, né, a gente tem exatamente aquele limite fundamental. 1 mais 1 sobre t elevado a t, com t tendendo a mais infinito. Então, isso tende para E, né, na base, e o expoente tende para 2, que é constante. Portanto, esse limite aqui ele vai ser igual a quanto? Né? Ele vai tender para E ao quadrado. Né? E na base e 2 no expoente. Vamos concluir o vídeo calculando este limite. Quando x tende a 0, o numerador tende a cosseno de 0
que é 1. E o denominador tende a 0. Nós estamos com uma situação que não havíamos investigado antes, onde o numerador tende a um valor não nulo e o denominador tende a 0. Sempre que a gente tiver com uma situação dessa, a gente vai calcular os limites laterais e olhar com muito cuidado para o sinal da fração dada pela função. Então, no limite de quando x tende a 0 pela direita, o numerador vai tender a cosseno de 0, que é 1, e o denominador vai tender a 0, mas vai tender a 0 por valores positivos. Por quê? Porque o x se aproxima de 0 por valores positivos. Então, quando você pega um valor positivo e eleva ao cubo, o resultado vai ser positivo. Ora, essa fração vai ter sinal positivo, então, porque o denominador é positivo e o numerador também, porque está próximo de 1. E quando você tem uma fração positiva, onde o numerador tende a 1 e o denominador tende a 0, esse quociente ele vai tender a mais infinito. De fato, se eu pegar a seguinte sequência de números, 0,1, 0,01, 0,001 e por aí vai, essa sequência tende a 0, né, vai se aproximando cada vez mais de 0 pela direita. Né? E aí, se o numerador está muito próximo de 1, o quociente, nesse primeiro caso aqui, vai estar muito próximo de 10. No segundo caso, vai estar muito próximo de 100. E no terceiro, vai estar muito próximo de 1000. Ou seja, o quociente ele está ficando cada vez maior. Por isso que o limite vai tender a mais infinito. No caso em que o x tende a 0 pela esquerda, né, a situação vai ser parecida, né, o numerador vai tender a cosseno de 0, que é 1, e o denominador vai tender a 0. Mas, como o x tende a 0 pela esquerda de 0, então o x vai ser negativo. E quando você elevar ao cubo, o resultado da potência vai ser negativo. Então, x ao cubo aqui vai tender a 0 pela esquerda. Né? Se você olhar esse quociente aqui, né, sem pensar em sinal, a situação vai ser igualzinha a essa aqui. Né? Que a gente viu antes. Só que agora o quociente vai ser negativo. Né? Então, esse limite ele vai ser igual a menos infinito. Portanto, o limite que a gente está calculando não existe, né? Porque os limites laterais são diferentes.